Hello, bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu primeiro vídeo de cabelo curto, meu Deus, que loucura, né? Meu cabelo tava bem grande, eu cortei. Bom, o meu nome é Júlia, ou Lud, vocês podem me escolher como vocês querem me chamar, e esse é o Livros da Lud, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui e estou em várias outras redes sociais, como Livros da Lud, é só vocês procurarem lá, tô no Instagram, no TikTok, na Twitch, em todo lugar. E hoje eu vim falar um pouquinho do que eu li em fevereiro, a gente já tá em março, né? Então eu vim falar um pouquinho do que eu li em fevereiro, como foi meu mês de fevereiro, o segundo mês do ano. E também queria aproveitar para falar um pouquinho daquelas metas que eu fiz no começo do ano, como foi, se eu vou continuar fazendo ou não. Como eu falei, eu não sou uma pessoa muito de meta, então são desejos, né, pra minha vida, igual eu falei naquele vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Eu tô com o celular aqui porque eu deixo anotado tudo que eu li aqui, tá? Eu queria dar, né, falar algumas coisas sobre essas metas que eu coloquei antes de começar o vídeo, que é a primeira coisa é aquela meta de comprar menos, e eu realmente consegui, assim. Eu tava até pensando o que eu tinha comprado em fevereiro. A única coisa que eu realmente me lembro de ter comprado de livro mesmo foi uma pré-venda que é O Acordo com o Rei Elfo, que é uma pré-venda da editora Cabana Vermelha, se eu não me engano. Foi a única coisa que eu me lembro de ter, tipo, pagado pra comprar. Teve aquele surto da Amazon que vocês viram aí que eu comprei bastante coisa, teve unboxing aqui já. Eu não considerei essas compras, tá? Que foi no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, eu não lembro direito. Eu não considerei essas compras porque, tipo, foi compras de R$1, R$2, R$4, R$5. Então, eu fingi que elas não existiram naquela tabelinha que eu fiz de quanto eu podia gastar. Então, a única coisa que eu consegui realmente me lembrar de ter comprado foi esse O Acordo do Rei Elfo, que foi R$65,40 com frete, né? Foi bem carinho, mas eu não passei do meu limite, né, de gasto, assim. Então, eu tô bem feliz que quanto à compra eu tô conseguindo me controlar bastante, mas até que não tem muita coisa que eu queira, além de pré-vendas, que eu vou esperar baixar o preço. E também, outra coisa que eu percebi, né, que talvez eu tenha sido burro um pouco, foi naquela meta de ler. Eu tenho 3 grandes principais metas, que é ler um livro nacional por mês, ler um livro em inglês todo mês e ouvir um audiobook. E eu tinha falado naquele vídeo de metas que eu não queria que o audiobook fosse o mesmo livro em inglês, caso o audiobook fosse em inglês, né? Que a grande maioria dos meus audiobooks são em inglês. E aí eu percebi que isso foi uma ideia um pouco burra, porque chegou um momento que, tipo assim, eu tava lendo alguns livros e aí eu tinha que ler o livro em inglês e eu tinha que ouvir o audiobook. E às vezes eu tava ouvindo o audiobook e eu não tava afim de pegar outro livro em inglês, sabe? Então eu percebi que não vai dar certo se eu quiser separar os dois. Então, se eu ouvir um audiobook em inglês, vai contar como um livro lido também. Tá tudo certo. Porque eu queria me incentivar a ler mais. Tipo, pegar o papel e ler e também a ouvir mais. Então, por isso que eu tinha colocado essa ideia de separar, de não poder ser o mesmo livro. Mas eu percebi que isso só vai, tipo, me atrasar mais nas leituras. Então, eu vou contar o ouvido como lido também. Tipo, como lido na meta de livro em inglês, tá? Vamos falar, então, do que eu li agora, depois desses recados, né? Vamos lá. Eu anoto tudo no celular, porque eu acho que fica mais fácil. Eu deixo uma listinha aqui no bloco de notas. Acho que fica super fácil, assim, de ver o que eu li, o que eu gostei, inclusive recomendo. E eu li 7 livros no mês de fevereiro, o que é uma loucura, porque eu pensando, eu parei e fui pegar os livros que eu tinha lido esse mês, eu fiquei pensando, nossa, eu li muito pouco esse mês. E eu fui ver, eu tinha lido 7 livros, o que, né, é bastante coisa. Pra mim, eu tinha lido, tipo, 2 livros só. Enfim, parece que o mês foi enorme, gigante, nunca mais acabou. Eu comecei fevereiro lendo Uma Chama Entre as Cinzas, que eu fiquei completamente viciada, foi meu primeiro contato com a autora, que é a Sabaa Tahir. Se estou falando errado, se eu estiver falando, me perdão. Que é uma alta fantasia e todo mundo sempre fala muito bem desse livro. Eu tava super curiosa pra ler. E aí eu tenho a série inteira aqui em casa, eu tava enrolando. E aí eu falei, não, eu tô a fim de ler uma fantasia que vai me tirar um pouco do eixo, assim. Eu acabei pegando esse livro. Ele não é tão grande, ele tem 430 páginas, mais ou menos. Parece ser menor do que é de verdade, é da editora Verus. E eu gostei muito, muito mesmo. Nesse livro a gente acompanha a Laia. Ela vive ali naquele mundo que o povo dela tá sendo escravizado, né, por um povo que se acha o maior de todos. Então a gente vai acompanhar a história pelo ponto de vista da Laia,
que faz parte dessa comunidade do pessoal escravizado, e do Elias, que é a pessoa que escraviza, sabe? Ele é tipo, ele tá ali estudando pra ser um guarda desse império, né? Então, ele tá nessa escola, é tipo, a maior escola de jovens que vão se tornar guardas, eles são muito frios, são muito rígidos, e ele tá estudando pra se tornar, né, esse grande guarda aí que vai, tipo, punir os escravos. O irmão da Laia acaba se metendo em uns problemas e tal, e ele é capturado por esses guardas, e a Laia fica, né, revoltada e tal. E aí ela vira uma espiã da resistência, né? Resistência é tipo os escravizados que lutam contra o império, né? E aí a Laia, ela vai virar uma espiã da resistência pra tentar salvar o irmão dela. E ela vai se infiltrar dentro dessa academia que é onde o Elias tá. Então a gente vai acompanhar a Laia, né, se arriscando super, e o Elias, que ele começa a perceber que, tipo, é uma loucura isso que o pessoal da academia faz, sabe? Que o império que ele vive, que ele, né, tecnicamente vai lutar por, tipo, tá sendo muito otário, sabe? Estão sendo pessoas muito ruins, que os escravizados não fizeram nada pra merecer isso. Ele tá meio que indo contra o sistema de uma maneira bem calada, porque senão ele pode ser morto também. E aí eles vão meio que se encontrar ali, a Laia e o Elias. E aí o resto, né, é spoiler. Eu gostei muito, achei uma fantasia muito bem construída. Não é um livro que fica enrolando. Sabe aquele livro de fantasia que você lê e aí parece que enrola, nunca chega no momento, assim, da história, não. Eu achei que é super bem desenvolvido. Eu devorei esse livro, eu li super rápido, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. O final é assim, ó, tipo, te deixa com falta de ar pra ler os próximos. São 4 livros essa série, então tem muita história ainda pra desenrolar. Me falaram pra me preparar pros próximos livros, que é só sofrimento. E, gente, esse livro aqui tem uma coisa que eu gosto da fantasia, que é a parte da violência, assim. Eu entendo que tem pessoas que não gostam muito de fantasia com tanta violência e tal. Eu já, por exemplo, amo Trono de Vidro, porque tem bastante disso. Eu adoro Príncipe Cruel, que tem muita tortura e faca no pescoço, sabe? Que as pessoas realmente fazem o que tem que fazer. Esse livro tem muito disso, então é um livro um pouco pesado, tem muitos gatilhos. Chequem os gatilhos antes de ler, porque, tipo, tem estupro. E o pessoal, tipo, na história, o pessoal do Império, né, eles passam um pano mesmo, não estão nem aí, acham que os escravos têm que, né, se fuder mesmo, o que não é assim que funciona. Então, é um livro com muitos gatilhos, uma série bem pesada, não é uma fantasia, tipo, de boinha pra você ler, não. Ela é bem pesada, eu gostei muito, fiquei muito intrigada, o jogo de poder é muito bom aqui, então eu tô bastante curiosa. Pra ler os próximos livros me deixou muito animada. Depois, eu terminei uma leitura que eu comecei lá em janeiro, que era pra ter sido o meu nacional, né, de janeiro, mas acabou que fiquei enrolada ali, que foi meu seriado britânico. Vou deixar a capa aqui porque eu li no Kindle, da Tati Barroso. Eu conheci esse livro porque a Tati, ela entrou em contato comigo no Instagram, me pedindo meu endereço, que ela queria me enviar uns marcadores. Eu até postei lá no Instagram uma cartinha e tal, e aí ela me enviou uma cartinha contando um pouco mais sobre a história. Eu fiquei bastante curiosa. Essa história a gente vai acompanhar a Camila. Ela vai fazer um intercâmbio pra Inglaterra, e a prima dela já mora lá, então ela vai morar com essa prima, e ela fica amiga dos amigos da prima, e aí eles vão, tipo, curtir ali Londres juntos. É muito legal, é um livro bem curtinho, ele tem 189 páginas no Kindle, então é bem rapidinho de ler, apesar de eu ter atrasado ali com essa leitura, né, é bem rapidinho de ler. Eu gostei, mas eu sempre falo isso, eu tenho um problema com livro curto, com conto, porque eu sinto que o negócio poderia ter sido mais bem desenvolvido, mas aí não ia ser um livro curto ou um conto, né, não acho que, não é um conto, tá, é só um livro curtinho mesmo, uma história curta, talvez seja uma novela, não sei, mas eu sempre fico sentindo falta desse desenvolvimento, e eu senti um pouco falta disso na história, mas é um livro tão gostoso pra você ler, assim, e passar o tempo, sabe? Eu já fui a Londres quando eu era mais nova, então muitos lugares que a Camila visita, eu visitei, então foi muito legal, tipo, nossa, que legal, ela foi nesse lugar, eu já fui, e aí teve alguns lugares que eu não conhecia, óbvio, aí você dava aquela pesquisada e fala, nossa, que bonito. É assim, me passou uma vibe muito fanfic, ela me contou que ela era muito fã de One Direction, então ela acabou escrevendo essa história, né, nessa época que todo mundo queria ir pra Inglaterra por causa de One Direction. É uma vibe bem fanfic, assim, se você tá procurando alguma coisa nesse estilo, uma vibe bem fanfic, é pra você essa história. Os amigos que a Camila ali faz amizade, eles têm uma banda, então é tipo assim, uma vibe bem fanfic mesmo. Achei gostosa, não achei nada muito extraordinário, mas é bem gostoso, tá no Kindle Unlimited, é super rapidinho de ler, então fica aí a minha indicação. Minha terceira leitura de fevereiro foi uma leitura também arrastada, né, de janeiro, que eu tinha começado a ouvir o audiobook, e aí eu não terminei, o audiobook tinha ficado ali umas 3 horas, acho que até menos, umas 2 horas pra trás, e aí eu terminei em fevereiro, que foi The Best Laid Plans. Eu tenho ele físico, mas eu acabei ouvindo o audiobook, porque eu tava eu queria muito ler esse livro, eu tava um pouco, sei lá, não tava afim de ler, e aí eu peguei o e-book
o audiobook pra ouvir, e eu achei muito gostosinho o audiobook, então eu acabei ouvindo ele em audiobook. Eu vou mostrar como ele é, porque a versão que eu tenho é a capa dura, mas eu acabei nem lendo. Eu li acho que uns 2 capítulos físicos só, e o resto eu realmente ouvi o audiobook. Esse livro tem em português, eu não sabia. Eu acabei descobrindo quando eu falei dele lá no Instagram. Chama O Plano Perfeito para Dar Errado. Eu vou deixar a capa aqui, da editora Faro, que ninguém nem sabia que existia, então eu vou deixar a capa aqui. Esse livro eu achei muito gostoso, o audiobook é muito bom, eu ouvi lá no Lib, né, eu já falei do Lib aqui algumas vezes. E foi arrastado, né, do mês, mas tudo bem. Eu vou contar como leitura de fevereiro, tá? Porque eu terminei em fevereiro, apesar de eu ter ouvido a maior parte em janeiro, mas vai contar como meta de fevereiro. Nesse livro, a Candy vai acompanhar a Keeley, que é essa menina aqui. Ela mora ali numa cidadezinha, acho que é Prescott que chama, fica em Vermont. E tipo assim, ela tem ali, ela sempre estudou com as mesmas pessoas, né? Ela tem o melhor amigo de infância dela, que é o Andrew. E ela sempre se sentiu um pouco pra trás do que as outras garotas da escola, sabe? Pra trás no sentido de tá todo mundo namorando e eu não, ou tá todo mundo, tipo, perdendo a virgindade e eu não. E ela se sente um pouco, tipo, não é uma corrida, óbvio que não, ela até fala que não é uma corrida, nada do tipo, mas querendo ou não, você acaba se sentindo um pouco pra trás das suas colegas que estão vivendo coisas que ela não tava vivendo. E aí ela fica um pouco incomodada porque logo no final do verão ela já vai pra faculdade e ela quer viver as experiências, né, de escola que as amigas estão vivendo, que o melhor amigo tá vivendo, e ela não consegue viver isso porque, tipo, parece que ninguém se interessa por ela. Aí ela acaba ficando de castigo ali por um motivo que não vou contar. E ela vai trabalhar numa locadora de filmes. E aí lá ela conhece o Dean, que é um cara da universidade, ele é mais velho que ela, tipo, 2 anos mais velho, eu acho. E meio que eles começam, né, a ter um trelelê ali, né, se interessa por ela e ela super se interessa por ele, porque ele é super gato, ele adora cinema, que é um negócio que ela gosta também. E aí, um dia, eles estão ali se pegando e tal, e aí, né, vai chegar nos finalmente, e aí ela fala, não, eu não quero agora e tal. E ele pergunta se ela é virgem, e ela fala que não, mas na verdade ela é. E ela fica tipo assim, putz, agora fudeu, né, porque eu falei pro cara aqui, eu não sou virgem mais, o que eu vou fazer na minha vida? E aí ela acaba mandando uma mensagem pro Andrew, que é o melhor amigo da vida dela, assim, falando, olha, oi, tudo bem, amigo? Mas a gente, tipo, você, né, da minha primeira vez ser com você, porque eu sei que você é gente boa, você não vai me magoar, e eu tenho muita intimidade com você, a gente se conhece a vida inteira. E aí, tipo, dá aquela treinada pra depois eu ir ficar com o Dean. É óbvio que isso vai dar tudo errado, né? O que esperar disso? Mas pra mim, esse é o sabor de um young adult. Esse livro é bem adolescente, então, tipo assim, que você tá procurando um negócio mais adulto, escolhas adultas e maduras, você não vai encontrar nesse livro, mas você tá afim ali de uma historinha de boa, tranquila, pra você, tipo, dar uma risadinha engraçada, levinha, sobre adolescentes fazendo escolhas um pouco, talvez, duvidosas. Essa aqui é uma ótima leitura, eu gostei muito. Eu não sei como ficou a versão em português, eu não sei como tá a tradução, porque eu não li, mas a edição em inglês, gente, muito bom. Eu achei a história muito legal. Eu adoro livro adolescente, já falei isso muitas vezes. E eu achei que os adolescentes aqui, apesar deles fazerem umas escolhas um pouco duvidosas, eu gostei muito porque, em muitos momentos, o negócio é muito palpável, assim, sabe? Os personagens, eles são muito reais. Por exemplo, a Keeley, ela se sente muito pra trás das colegas. E é uma coisa que a gente vive isso na adolescência, quando a gente tá passando por essa idade. Eles são no último ano do ensino médio, então eu fiquei pensando no meu último ano de escola. Como isso era um negócio comum na minha escola, sabe? Tinha gente que tava namorando já, tinha gente que nunca nem tinha beijado. E era muito isso, assim. Como eu falei, isso não é uma corrida, óbvio que não é uma disputa. Mas quando a gente é adolescente, parece que a gente sente isso muito mais aflorado, não sei. Eu gostei muito dessa leitura, eu achei que é muito real. Em vários momentos eu consegui me ver, assim, na história, então acho que por isso que eu gostei tanto. O inglês é muito tranquilo, como eu já falei, já tem em português, então se você não lê inglês, né, pode ler em português. O audiobook é muito gostoso de ouvir, eu gostei muito. Fazia tempo que eu não ouvi um audiobook que eu falava, nossa, que delícia, sabe? E aí, então, The Best Life Plans, eu gostei muito. Uma super indicação aí pra vocês. Aí eu terminei, né, o audiobook de The Best Laid Plans e eu fiquei tipo, putz, o que eu vou ler agora? Eu tô um pouco, desde o ano passado eu tô meio que, eu não tô de ressaca, mas eu tô com um pouco de preguiça, eu tô tendo muita coisa pra fazer, né, agora a pandemia já tá, não que a pandemia tá acabando, a gente tem muitos casos ainda, mas a gente não tem tantas restrições, eu já tomei a 3ª dose da vacina, então já tô saindo mais, tô indo, tipo, pra uma festinha ou outra, tô saindo pra um bar ou outro, então eu sinto que eu não tenho mais tanto tempo livre que eu tinha antes, né, quando tava tudo fechado, quando tava tendo 500 mortes por dia. Hoje, né, tá tendo muito contágio, mas não tá tendo muita morte, ainda bem. E eu tô nessa coisa de, tipo assim, não tô naquele ritmo de leitura, tá tudo bem. E aí eu fiquei muito confusa sobre o que eu ia ler
depois, porque eu cheguei num ponto que eu tenho muito livro, e aí isso tá me causando um pouco de ansiedade, de eu tenho que ler tudo isso, e aí tem muitas vezes que eu quero ler e eu não consigo ler porque eu tô nessa, e aí eu fico nervosa comigo mesma, porque eu quero ler, mas também não quero, sabe? E aí eu tava sem saber o que ler, eu peguei vários livros, comecei vários livros, não conseguia passar da página 2, aí eu pegava outro, e aí eu pegava outro. E aí, começou as Olimpíadas de Inverno, que acho que é o tipo de Olimpíadas que eu mais gosto, eu adoro esporte de inverno. E aí eu acabei falando, quer saber, eu vou pegar um livro que vai ter a ver com as Olimpíadas, porque eu sinto que eu vou ficar mais animada pra ler. E eu acabei pegando De Lukov com Amor, que é esse livro enorme, gigantesco, que vai falar sobre 2 patinadores, né, que fazem patinação no gelo. Eu li esse livro na melhor época possível, que era durante as Olimpíadas. Então, eu tava lendo e eu colocava na televisão uma competição de patinação em gelo em dupla. E aí, tava lendo e vendo, sabe? Então, foi muito legal, me deu um super gás, porque esse livro é gigante. E eu gostei muito, eu fiquei viciada nessa história. Eu não sou a pessoa que mais gosta de slow burn, pra quem não sabe o que é slow burn. É aquele romance que demora muito pra acontecer, que vai queimando. A tradução de slow burn é tipo, queima devagar, né? Então é aquele romance que vai demorar muito pra acontecer, que vai ser bem devagar, vai desenvolver muitos personagens pro negócio realmente acontecer. E eu não sou a maior fã disso, vou ser muito sincera. Mas eu acho que Mariana Zapata entregou tudo pra mim. Aqui a gente vai acompanhar a história pelos olhos da Jasmine. Ela é uma patinadora no gelo. E quando ela era junior, né, que é uma... É tipo quando ela era mais nova, assim, no começo da carreira dela de patinadora. Ela era muito brilhante, assim, tudo que ela fazia. Todo mundo achava que ela ia ser aquela pessoa que, nossa, vai ser a melhor, vai ganhar várias medalhas. E aí, a hora que ela chegou na categoria sênior, ela acabou mudando pra patinação em dupla, né? E aí, a carreira dela flopou. A dupla dela era um otário, tipo, acabou deixando ela na mão. E ela meio que ainda patina, mas ela não compete mais. Ela tá meio que ali aposentada, mas é por falta de opção mesmo, que ela tá aposentada. E ela odeia o Ivan Lukov, que é o outro patinador, né? Que é outro cara, que é, assim, um grande medalhista de patinação em duplas. Ele é foda, todo mundo ama ele e tal. E eles treinam no mesmo centro, né? E aí um dia o Ivan Lukov chega pra ele e fala, olha, minha parceira vai, né, tirar um ano sabático, assim, da patinação. E eu preciso de uma patinadora, você tá aposentada, porque a gente não patina juntos. E aí, no começo, ela fica meio... Ah, não, eu não quero, mas é a chance que ela tem pra finalmente provar que ela é muito boa. Porque o pai dela meio que fala, nossa, por que você não largou disso? Você nunca ganha nada e tal. Ela quer provar pra todo mundo que ela realmente consegue ganhar um campeonato, porque ela nunca ganhou nada. E aí, ela aceita ser a parceira do Ivan Lukov. E aí, eles vão começar a treinar juntos. E aí, óbvio, né, vai ter o quê? Aquele romance. Mas, como eu falei, é um romance que demora muito pra acontecer, é bem devagar. Então, em 85% do livro a gente vai acompanhar eles treinando muito, porque eles são, né, atletas de elite, são atletas de grandes campeonatos, então é treino, assim, 85% do dia deles e do livro. Então, vi muita gente falando que o livro é enrolado, é um pouco, mas como eu tava nessa vibe de Olimpíadas e esporte, eu nem me importei com isso, sabe? Com a enrolação. Talvez se fosse em outra época, talvez eu estaria reclamando disso. E, gente, eu gostei muito. O Ivan é tipo assim, eu não achei que eu fosse gostar tanto desse personagem, eu via todo mundo falando sobre. E eu fui com baixas expectativas, porque eu achei que não fosse mais o meu tipo. Mas eu simplesmente fiquei apaixonada pelo cara, juro, apaixonada. Eu gostei muito dessa história. Uma coisa que me incomodou, que eu sei que incomodou outras pessoas, é que quando eles finalmente ficam juntos, o livro acaba. Então, tipo assim, o último capítulo antes do epílogo é, tipo, quando eles finalmente ficam juntos e a história acaba. Eu já falei que eu não gosto muito quando o livro acaba no momento que vai se resolver. Eu gosto de, né, ter um pós e tal. Apesar de que tem o epílogo, eu gosto de ter, tipo, um pozinho ali. Mas eu fiquei tão imersa na história, gente, o livro é enorme, e eu li, sei lá, em 2 dias, porque eu precisava saber o que ia acontecer. Então, super indicação. Eu ainda fiquei lendo, né, como eu falei, fiquei lendo, assistindo as Olimpíadas, então foi uma experiência ainda melhor. Mas, depois que eu terminei, eu fiquei obcecada com essa história, e aí eu comecei a ver vídeos da Tess e do Scott. Eles são 2 grandes nomes na patinação artística em dupla, eles são canadenses, eles são aposentados hoje, eles se aposentaram na última Olimpíadas de Pyeongchang, né, que foi em 2018, mas assim, eu adoro eles, eu sempre assisti a eles na patinação, e aí, eu não sei, parece que depois que eu li esse livro, virou uma chavinha pra mim de que eles são a Jess e o Lukov, sabe? E aí agora eu fico, depois que eu terminei o livro, eu fiquei vendo 1 milhão de vídeos da apresentação deles, acho como se fosse, né, a Jasmine e o Ivan. Então, se você vai ler esse livro, eu recomendo que você faça o mesmo, você leia, assista, aí quando tiver, né, alguma, sei lá, teve alguma cena ali de patinação muito, tipo,
espetacular. Você vai abrir o YouTube e ver um videozinho da Tessa e do Scott. Acho que vale muito a pena, porque isso faz, né? Fica com aquele gostinho de, tipo assim, é real. Gostei muito. E aí, gente, aconteceu o inesperado. Eu terminei de Lukov com Amor e aí eu fui viajar. Eu fui pra praia, né? Fiquei uma semana na praia. E aí, eu não conseguia ler nada, porque eu tava esperando o lançamento deste carinha aqui. Eu comecei a ler Conversas entre Amigos, entre de Lukov com Amor e Casa de Céu e Sopro, mas eu li, tipo, 2 capítulos, não tava muito imersa na história, só queria assistir Euforia. Eu nunca tinha assistido Euforia e eu peguei pra assistir nesse mês de fevereiro, então eu fiquei viciada, só assisti Euforia. E aí eu falei, bom, eu vou esperar lançar a Casa de Céu e Sopro, né, que é o Crescent City 2. E aí, que eu sei que eu vou engatar nessa história, eu sabia que eu queria ler logo que lançasse, porque já estavam vazando spoilers antes do livro lançar. E eu peguei esse spoiler, e na verdade eu fui procurar, porque eu tava muito curiosa. E aí, o livro lançou, eu nunca esqueci, eu tava na praia, e aí, tipo assim, esse livro chegou, eu nem li no livro físico, porque eu peguei o e-book pra ler lá na praia, porque, né, eu tava na praia, o livro ia chegar aqui em casa. E aí, gente, eu li esse livro inteiro em basicamente 2 dias, assim. Eu terminei no 3º dia, mas eu tinha 50 páginas pra ler no 3º dia só, então é como se eu tivesse lido em 2 dias. Esse livro tem 924 páginas, ele é enorme, é gigante, e eu simplesmente não conseguia parar de ler. Foi até engraçado, porque eu tava na praia, tava só eu e minha mãe, né? E aí minha mãe falava comigo, eu não respondia, porque eu tava, tipo, só passava de página. Eu tava na piscina, eu tava lendo, eu tava na praia, eu tava lendo, eu tava dentro do mar, eu tava com o Kindle assim, ó, tipo, pra cima, assim, e a onda batendo em mim. Eu só li, eu fiquei 2 dias só lendo, e aí no 3º dia eu terminei na hora que eu acordei. Então, assim, eu não tenho nem o que dizer, porque foi esplêndido. Só de eu ter devorado, vocês já sabem que, né, foi muito bom. Eu nem mostrei, eu nem fiz unboxing, né, mas então eu vou mostrar pra vocês. Veio o livro, veio um pôster. Eu comprei na pré-venda, tá? Veio um pôster e veio um marcador. E veio... e veio uma bandeirinha também. E veio essa bandeirinha também. Como eu não fiz unboxing, eu vou mostrar aqui. E veio essa bandeirinha também. O Crescent City 1, o primeiro, eu comprei, acho que no Submarino, e veio uma eco bag. Eu não comprei o que tinha a flamulinha, né? Mas aí, dessa vez, eles não deram a opção do eco bag, porque senão eu ia comprar a eco bag, né? Eu prefiro, acho mais útil. Mas enfim. Eu não posso ficar falando muito sobre esse livro, porque, afinal, ele é uma continuação. Mas eu acho interessante, né, de pontuar algumas coisas. Eu li o primeiro livro, que foi Cidade da Lua Crescente, logo que lançou em 2020, lançou aqui no Brasil, tá? Não li em inglês. Em 2020 foi ele, acho que setembro? Sei lá. Foi no final do ano, assim, no 2º semestre. Ele chegou, eu peguei pra ler. E foi meu primeiro contato com a Sarah J. Maas. Eu simplesmente devorei a história. Eu não conseguia... Foi a mesma coisa com esse livro. Eu não conseguia parar de ler. No começo eu achei muito confuso os primeiros capítulos. Não tava entendendo nada. E depois eu simplesmente fiquei completamente viciada com a história, gostei muito. E aí depois eu fui ler outros livros da Sarah J. Maas. Depois eu li Trono de Vidro. E aí depois que eu terminei Trono de Vidro, eu li a Kotar. E quando eu tava lendo Trono de Vidro e a Kotar, eu consegui perceber algumas semelhanças com Crescent City, assim. Alguns pontos que a história parecia muito, muito igual. Ou, por exemplo, falou de um deus que, nossa, parece o deus que tem em Cidade da Lua Crescente. E coisas do tipo. E aí, quando eu peguei pra ler esse 2º livro, eu fiquei pensando, putz, será que a Sarah J. Maas, ela vai misturar as séries? Se ainda não leu Crescent City, eu indico ler Trono de Vidro e ler a Kotar. Não é obrigado, tá? Assim, a gente não sabe se realmente vai ter uma ligação entre essas séries. Não tem nada provado, a Sarah J. Maas não falou nada sobre. Mas, como eu falei, tem algumas coisas que, tipo assim, em Trono de Vidro tem, sei lá, o deus do sol. E aí aqui tem também o deus do sol, que tem características parecidas. Não é o mesmo nome, mas é como se fossem os deuses do Olimpo, tipo, romanos e gregos, sabe? Eu achei curioso, é só um fato, tá? Eu não sei se realmente isso vai se interligar mesmo ou não. Cidade da Lua Crescente 1, que é o vermelho que tá aqui, ó. Eu achei que a história ficou... Eu gostei muito da história, fiquei viciada e tal. Mas eu achei que foi um livro que terminou muito fechado. Eu conseguia ver pontas soltas, né, pra história. Principalmente com um personagem ali específico. Eu conseguia ver pontas soltas. E eu ficava pensando, se não tivesse continuação, tava tudo certo. E aí foi isso que me deixou mais curiosa pra ler a continuação. Que era o que a Sarah J. Maas vai fazer com o livro que terminou fechado. A história do primeiro livro se resolve no primeiro livro, sabe? Deixa uma coisa ou outra solta, mas que se não tivesse resolvido, tudo bem. Sabe? Não ia fazer falta pra minha vida. E aí eu fiquei muito curiosa pra pegar esse livro, porque eu queria saber o que ia acontecer depois daquele livro. E aí esse livro, ele termina muito aberto, termina com um cliffhanger perfeito pra um 3º livro, né? Que a princípio vai ser uma trilogia só. Talvez a Sarah escreva mais livros, vamos saber. Aí só no futuro. Deixa um cliffhanger perfeito pro 3º livro. E eu agora tô
juro pra vocês, não tem previsão de lançamento, a Sarah nem terminou de escrever o terceiro livro ainda, mas eu fico o dia todo, tipo assim, ó, eu sento na minha cadeira e fico pensando, o que será que vai acontecer no próximo livro? Eu fico lendo muitas teorias, porque o livro termina de uma maneira assim, ó. Ai, sabe, com falta de ar, eu preciso de respostas. Enfim, eu gostei muito. Aqui os personagens secundários, eles tiveram uma grande aparição, o que eu gostei muito, porque tem muitos personagens que eu gosto muito, e eles ficaram meio de lado, assim, no primeiro livro. Aqui eles tomaram, né, uma grande proporção. Tem, sim, muitos personagens que adentram a história nesse livro. É uma grande gama de personagens. Eu não achei confuso, pra mim foi tudo bem, mas eu ouvi várias pessoas falando, esse livro é bem mais confuso do que o 1, eu não achei, mas realmente tem muitos elementos e tem muitas pessoas que entram aqui na história. Não tem nenhuma marcação, porque eu não passei minhas marcações do Kindle, mas enfim, eu amei esse livro, foi tudo na minha vida, e aí isso me deixou uma ressaca enorme, porque eu só quero saber o que vai acontecer, e eu vou ter que esperar anos pela resposta, entendeu? O primeiro livro terminou fechado, então, tipo, eu tava nem aí pra continuação, porque eu não tipo assim, tava fechada a história, e agora eu preciso saber o que vai acontecer. Estou desesperada por uma notícia. Sarah J. Maas, você me paga. Gente, eu não sei se vai ter um barulho de fundo, mas é que eu tive que ligar o ar-condicionado. Tá muito calor, vocês não têm ideia. Bom, depois que eu terminei esse tijolão, né, esse peso de porta, eu fiquei, o que eu vou ler agora? Estou órfã, não tenho nada pra ler. Tava doendo meu coração. E aí eu resolvi pegar um conto, até porque eu tava na praia, eu não tava a fim de fazer nada. Eu só conseguia pensar em teoria, só conseguia ficar vendo fanart. Eu só conseguia ficar vendo fanart, só conseguia ficar vendo teorias da história e tal. E eu acabei pegando um conto pra ler que tava bastante gente lendo ali naquele momento, que foi Viajando na Maionese, que a gente vai acompanhar. Amigos que vão pra praia numa Kombi que chama Maionese. E aí a Kombi ali quebra no caminho e eles ficam numa cidade, fazem umas trilhas e tal. É um conto bem curtinho, ele tem umas 30 páginas só, dá pra você ler assim, em uns 20 minutos, é muito curtinho. E eu gostei, mas é aquilo que eu falei, eu não sou a maior fã de contos, porque eu sinto que falta aquele desenvolvimento, eu quero ver mais, sabe? Mas pra mim a história é muito, muito rasa. Mas é porque é um conto, né? Porque se fosse aprofundar, a história não ia ser um conto, ia ser um livro. Então, eu nunca sei muito o que falar sobre contos, porque eu sempre fico com essa necessidade de ter lido mais. Então, eu gostei, achei legal pra você ler numa viagem, faz todo sentido, é muito gostosinho, assim, mas ninguém me cativou muito, até porque não deu tempo de ninguém me cativar muito. Eu terminei fevereiro com Conversas Entre Amigos finalizado, eu terminei lá na praia, inclusive, e esse foi um livro que me surpreendeu muito negativamente, assim, eu achei que eu fosse gostar muito da história. Todo mundo adora esse livro. Eu gostei muito de Pessoas Normais. Pessoas Normais foi um livro que, quando eu terminei de ler, eu fiquei... Tá, mas será que eu gostei mesmo? Será que eu odiei? Eu fiquei muito confusa. Eu li em 2020. E eu sinto que hoje, 2 anos depois, eu entendo mais sobre os personagens, sobre a falta de comunicação deles. Apesar deles serem adultos, isso me incomoda um pouco. Eu assisti a série finalmente, eu não tinha assistido a série desde que ela lançou. Eu não me sentia preparada, assim, sabe? Hoje eu acho que eu tô um pouco mais madura do que eu tava 2 anos atrás. Eu entendo outras situações que talvez eu não entenderia naquela época. Eu gostei muito da série, a série é muito fiel, eu recomendo muito. E aí eu fiquei com bastante vontade de ler outras coisas da Sally Rooney, porque Pessoas Normais foi uma coisa que... Foi um livro que na hora que eu terminei, eu falei, acho que eu não gostei. E aí depois eu fiquei 2 anos pensando na história e eu falei, tá, eu acho que eu gostei sim. E eu tava com bastante vontade de ler Conversa Entre Amigos, porque todo mundo adora esse livro. E eu odiei. O livro, o grande, né, enredo do livro é baseado numa traição. Isso já é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu não gosto de plots com isso. Eu acho que é muito infantil. Eu não sei, não é um tipo de coisa que me agrada. Eu não acho que é o tipo de coisa certa. Enfim, a gente vai acompanhar alguns personagens. A gente vai acompanhar tudo pelos olhos da Frances. Ela é uma aluna ali de Dublin, mora em Dublin, na Irlanda. Ela tá estudando ali na faculdade e tal. E aí ela tem a melhor amiga dela, que é a Bob. A Bob e a Frances, elas meio que escrevem poemas, assim. E aí elas conhecem a Melissa, que ela é tipo uma fotógrafa, mas também eu acho que ela escreve. Eu não sei, eu fiquei sem entender muito. Conhece a Melissa e o marido dela, o Nick. Gente, a luz tá variando tanto porque tá nublado, aí o sol sai, aí fica nublado de novo. Desculpa, mas eu não posso controlar o tempo. E aí, meio que essas 4 pessoas, elas vão se conhecer e tal. E aí a Bob fica super interessada na Melissa e a Frances fica super interessada no Nick. E aí, como a gente tá vendo tudo pelos olhos da Frances, a gente vai ver que a Frances acaba tendo um caso com o Nick. E eu fiquei muito, tipo... Sabe, a gente vai ficar o livro inteiro vendo a Frances com o Nick e achando que tá... Primeiro que eu acho que a partir do momento que você se envolve com uma pessoa,
O Nick tá muito errado, começa aí, né? O Nick tá muito errado porque ele é casado. E eu sou uma pessoa muito... Eu sou aquariana, gente. Então, tipo assim, eu acho que eu sou aquariana e explica muita coisa. Mas eu sou assim, ou você tá ali ou você não tá. Ou você quer ou você não quer. Então eu acho que, tipo assim, se você quer estar com a pessoa, você vai ficar com ela. A partir do momento que você não quer, sabe, larga e vai ficar com outra. Eu não vejo muito um motivo pra traição. Eu sou uma pessoa muito, sei lá, anti-traição. Eu acho um negócio muito errado, porque você tá comprometido com uma pessoa. E eu sou muito séria, assim, se eu me comprometo com alguma coisa, eu vou fazer aquele negócio funcionar. E aí, se eu acho que aquele negócio vai funcionar, é tchau e bênção, tchau, beijinho, até a próxima. E aí eu vou me envolver, me comprometer com outras coisas, sabe? E então eu acho que o Nick, estando casado com a Melissa, ele já errou, né? Porque, tipo, ele tava casado com a Melissa. A gente vê num momento da história que ele sabe que ela já traiu ele. E é tipo assim, eu teria terminado nesse momento, mas se ele não terminou e quis perdoar o chifre, top, tudo bem. Mas eu acho que, tipo, ele ia fazer... Eu não entendi como uma forma de vingança, tá? Mas eu não sei, eu achei isso muito errado. E aí, eu acho que ele tá muito errado na situação, né? Porque ele é o comprometido, mas eu acho que se você sabe que a pessoa tem um relacionamento com outra e pra você tá tudo bem, sabe? Se envolver com uma pessoa comprometida, você também tá errado. Talvez não tão quanto a pessoa que é comprometida, mas você também tá errado. Eu vejo muito isso de falta empatia, falta se colocar no lugar da outra pessoa. Eu sei que isso acontece na vida real e a Sarah Rooney quis retratar isso, mas eu acho que é muita falta de empatia com a próxima pessoa, sabe? E a história inteira vai girar em torno disso, dessa traição da Frances com o Nick. E aí eles vão viajar todo mundo junto. E aí, tipo assim, o Nick dorme num quarto separado da Melissa. E aí a Frances acha que tudo bem. Porque se eles dormem separados, então tudo bem, o casamento tá em conflito. Mas ele não vai largar a Melissa pra ficar com ela. E aí é o livro inteiro isso, sabe? A Frances sofrendo por causa de um cara casado. Que, tipo assim, tá pouco se fudendo pra ela. Porque ele tá casado com a outra. Porque se ele quisesse ficar com ela, ele largaria a outra pra ficar com ela. Mas não larga. E é o livro inteiro nisso. E aí eu fiquei... Nossa, eu fiquei exausta. Eu dei um e-mail, porque o livro me deixou curiosa pra saber qual ia ser o final. Porque senão eu teria dado 0 estrelas. Porque, sério, o livro inteiro é só isso. Não tem outra coisa, sabe? É só a Frances com um caso, fora do casamento. E o Nick, e aí a Melissa é muito chata, a Frances é muito chata, a Bob é muito chata, o Nick é muito chato. Todo mundo é muito chato na história. E eu não sei, alguém falou no Instagram, quando eu tava reclamando disso, falou que é um livro de pessoas brancas sendo 0 empáticas com outras e fazendo coisas, tipo, que adolescentes fazem, sendo que tudo bem que a Frances tem 21 anos, mas o Nick e a Melissa tem, tipo, 30 e poucos, 40 e poucos, sabe? E eu concordo, é um livro de pessoas brancas reclamando da vida e fazendo coisas de índole duvidosa. Eu odiei esse livro. Ainda bem que eu paguei barato, mas eu não gostei. Eu até quero ver algumas resenhas pra ver o que o pessoal achou, pra ver se... Eu até falei, gente, eu acho que eu sou muito burra pra essa história, porque eu não entendi porque todo mundo amou. E eu fiquei pensando, será que eu não entendi? Pode ser que eu não tenha entendido, né, a essência da história e tal. Mas achei uma passação de pano pra traição. E, tipo assim, a Frances tava tudo bem pra ela, sabe? Pra ela, tava tudo bem ela tá ali com um cara casado, sendo amiga da mulher do cara, indo viajar com eles. Tipo assim, eles foram pra uma casa na França. E, tipo assim, a Melissa convida a Frances. E ela vai lá, tipo, dá pro marido dela com a mulher no andar de cima. Achei uma grande loucura, um grande surto esse livro. Eu posso não ter entendido, como eu falei, a essência da história, mas o que eu entendi eu não gostei. Esse foi um livro que eu li em fevereiro. Eu tava lendo, né? O Segredo do Oceano, que falta 50 páginas pra terminar. Mas já é março, né? Mas eu comecei a ler em fevereiro, não terminei. E eu comecei a ler também. E eu também comecei a ouvir o audiobook e ler Actual Age Ivy Brown, que vai vir pro Brasil. Tem até o título já em português, eu não vou lembrar agora qual é. Acho que é Cresça. Alguma coisa assim, Ivy Brown. Eu tô ouvindo o audiobook e eu comecei a ouvir em fevereiro, mas eu não terminei. Então não conta como as leituras de fevereiro. Esse vídeo ficou enorme, perdão. Mas isso foi o que eu li em fevereiro. Me conta aqui nos comentários o que vocês leram. Se vocês já leram algum livro desses. Se você leu Conversas Entre Amigos e entendeu, me conta se eu não entendi a essência da história. Será que eu vou entender esse livro daqui 5 anos? Porque pessoas normais eu fui entender só dali depois de muito tempo, né? Será que Conversas Entre Amigos eu vou passar pano dali 5 anos? Eu espero que não. Espero que eu continue sendo uma pessoa de índole, né, certa. De caráter... né, de caráter mesmo. Me conta se você leu Casa de Tal Estopra, esse tijolão. Eu li muitas coisas boas esse mês, foi muito bom. Me contem o que vocês leram também. Me contem o que vocês querem lá em março. Eu nunca faço TBR, então eu só vou na emoção, assim. Eu quero ver se eu termino algumas séries que estão meio atrasadas, então eu acho que eu vou dar um gás em séries pra eu terminar, né, pra ficar terminado.
E é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada por estarem aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, manda pros seus amigos, assista outros vídeos aqui do canal, vai me seguindo lá nas redes sociais. A gente tem um grupo no Telegram onde eu posto promoção, tem sorteio lá sempre também, enfim, tem live pra você assistir na roxinha, tem muita coisa. Eu crio muito conteúdo pra várias redes, então eu espero que você goste. Um super beijo e até o próximo vídeo.